30 segundos de olhinho fechado. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos ajude a ter vislumbres, nos ter compreensão, nos ter insights e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raushi, Raushi, Namastê. Então vamos lá. Para quem está com o livrinho, eu não sei se o Fábio está com o livrinho, se mandaram o PDF para ele, mas depois a gente manda. Tem um PDF do livrinho também. Acho que a cara pode mandar para você se não mandou. Então vamos lá. Estamos na página 193, lá no parágrafo de baixo a pergunta. Uma pessoa pergunta, né? Eu sei que o Yanani não tem aversões ou preferências, mas tenho que admitir que sou diferente. Eu tenho um forte desejo de estar na sua presença. Ele está falando isso para o Anamalai, né? Sinto que estar aqui me faz bem, então eu permaneço. Aqui eu tenho um sentimento bonito de que ninguém me amou como ele me ama, né? Aqui ele está falando ele está conversando lá com o rapaz que está anotando as coisas, né? Que é o tradutor. E aqui ele está falando para ele, né? Que o Anamalai ama ele, é o sentimento que ele tem. Até aqui tudo bem, né? Aí, Yanani, né, para quem recorda, Yanani é o ser já realizado, né? É o ser que já atingiu a sabedoria em plenitude, né? Sempre pleno, né? Ou o ser liberto também, o Jivamukti, como falam também, né? Então, Anamalai vai responder para ele. Abandone a ideia de corpo e mente e você descobrirá que você não tem preferências e aversões. Você não pensa que a sua camiseta é você, do mesmo modo o Yanani, né, o sábio, não acredita que é o seu corpo ou a sua mente. O Yanani compreende que o corpo e a mente são animados pelo ser, mas também sabe que ele brilha enquanto o ser, quer o corpo e a mente existam ou não, né? Então isso aqui já é um assunto que a gente já está acostumado, né, a entender, né? É transcender o corpo, né? Está além do corpo, né? Ele usa o termo da camiseta para estar falando, você não é a camiseta, você não é seu carro, você não é sua bicicleta, né? E a pessoa que já realizou o ser, né? Então ele sabe que ele está no corpo, né? Está no corpo, está na mente, está na personalidade, está no corpo astral, mas ele não é esse corpo astral. Ele tem isso, para ele é inerente já dentro da realização, né? Está usando, é da mesma forma que você usa um carro, usa uma bicicleta, para ele é a mesma coisa, está usando a mente e o corpo. Sem o ser, o corpo e a mente não podem fazer nada. Você não poderia comer, dormir, falar ou fazer qualquer coisa sem o ser, né? Lembra que ser aqui é com letra maiúscula, né? Ser é equivalente a Brahman, a Shiva, a Atma, né? Mantenha o seu corpo em boas condições se você quiser, mas saiba, mas jamais acredite que ele é você. Você pode manter seu automóvel em boas condições sem acreditar que você é ele. Tenha a mesma atitude em relação ao seu corpo. Você não é o seu carro e não é o seu corpo. Ambos desaparecem, mas o ser continua, porque ele está sempre aí. Quando você se identifica com coisas transitórias que morrem ou acabam, você também morrerá ou acabará. Mas quando se identifica com o ser, você não morrerá nem sofrerá mudanças de modo algum. O ser não tem nascimento, não tem morte, não tem escravidão, não tem sofrimento, não tem juventude, não tem velhice e não adoece. Esses são atributos do corpo e mentes mutáveis, não do ser. Seja o ser, e nenhuma dessas coisas jamais ocorrerá para você. O lupta volunet, citaques do lupta cupitus luncti. Meu Deus do céu, melhor não querer ler isso aqui não, né? E por isso era o termo maximues euruanti, né? E aqui ele vai, aqui até aqui embaixo, tem alguma coisa estranha aqui que eu não estou entendendo não.
Seja o ser e nenhuma dessas coisas ocorrerá com você. Eu acho que esqueceram de traduzir aqui. Manter o original aqui, não trouxeram a tradução. Mas não tem problema, né? Não, seja o ser e nenhuma dessas coisas jamais ocorrerá para você. Então, o que ele tá nos falando aqui, né? E o que ele vem falando, e as respostas são sempre semelhantes, né? De uma forma, muda o vocabulário, mas as respostas são sempre as mesmas, né? Mantenha-se no ser, né? O que é esse ser, né? Esse ser é a nossa essência divina, né? Quando o Atman se manifesta, é uma centelha desse Atman, né? E nós somos esse ser, né? Eu sou, né? Quando você reconhece o eu sou dentro de si mesmo, esse é o ser, né? Esse é o ser, esse é Brahman, esse é o Atman, que está dentro de você, né? Que é você, né? Não é nem estar dentro, né? Até falar tá dentro é uma forma estranha de falar, né? Eu sou já é. Né? E esse eu sou está sempre presente, né? E é isso que ele fala, mantenha-se firme nesse ser, né? Nesse ser. E aí é todo aquele trabalho, né? Todo aquele trabalho, né? De você se reconhecer sobre o ser, se fazer as práticas, né? A autoinvestigação, quem sou eu, né? Praticar o desapego, né? E ter a disciplina né? Diariamente, né? Diariamente estar fazendo as práticas, né? Dentro dessa busca, né? Não parar de jeito nenhum. E aí chega uma hora que você já você consegue se reconhecer como esse ser, né? Em algum momento você já se percebe sendo esse ser, né? Quando você consegue transcender, né? Acho que a melhor palavra é transcender, né? A personalidade, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo mental, aí esse eu sou que existe, que é você mesmo, né? Sem todas essas roupagens, né? Sem toda essa coisa da personalidade dos corpos, é o eu puro, né? E o eu puro é o ser, né? É o Atman, né? Essa centelha divina dentro de cada um de nós existindo. E aí você se reconhece como ser, né? E aí depois que se reconhece como ser, é todo o esforço para se manter, né? Manter a consciência como ser, né? Porque as vassanas, as predisposições, se elas não foram, né, extirpadas ou eliminadas né, ou incineradas, como eles costumam dizer, elas voltam, né? E se elas voltam, a tendência é que apague, né? Vai apagando todo aquilo que você experimentou como ser, né? Mas daí você continua a prática, continua, essas vassanas, ou seja, essas predisposições que está dentro de você, ou seja, toda a energia, todo o karma que você adquiriu, né? Porque todas essas predisposições é o karma mesmo, o próprio corpo físico é um karma, né? Faz parte do seu karma, senão você não renascia, né? Mas vamos seguir aqui. Pergunta. Você diz que Ramana Maharishi pediu que você deixasse o ashram porque ele não queria que você ficasse muito apegado à forma dele, né? Você já tinha feito contato com o sem forma e sabia que o Maharishi não era a forma que você via no ashram. Parece que a forma física não é tão importante. Acho que é mais importante encontrar Deus, né, o ser, no coração. Isso me leva a perguntar até que ponto é importante ter um mestre em carne e osso para realizar o ser. Precisamos de um mestre físico? Estou começando a sentir mais e mais que não tem nada a ver com a forma física, mas às vezes tenho dúvida. Estou apenas me enganando ao acreditar que posso acessar o ser interior sem contar com o auxílio de um mestre exterior em forma física? É uma boa pergunta, né? Uma dúvida bem coerente da pessoa que está perguntando, né? A Namalai vai responder. Se você vai a um guru físico e lhe pergunta como realizar o ser, é provável que ele lhe dirá que você já é o ser. E que você deve apenas manter-se no ser que você já é.
Essa aqui é uma resposta típica, né, dos gurus do Advaita Vedanta, pelo menos da maior parte, né? E do Ramana, né, do Ramana Maharishi, essa aqui era uma das respostas favoritas dele, né? Mas depois, se a pessoa tinha um grau de compreensão, ele trazia mais esclarecimento também, né? Se conseguir isso, você estará com o verdadeiro guru o tempo todo e não precisará da forma física dele para manter a lembrança de quem você é. Nesse estado, você está vivendo com o Bhagavan, permanecendo como ser, mantendo-se no eu real em todos os momentos, né? Sim, mas de cada quantas pessoas que vai lá e que um guru verdadeiro, né? Mesmo sendo um guru verdadeiro, fala, você já é o ser, você não precisa realizar o ser, e realmente, e aí a pessoa desperta e se mantém no ser, né? Isso é um em cada alguns milhares, né? Porque a pessoa já tem que estar tudo pronto de outras vidas, né? Já tem que estar na busca, só precisando do isqueirinho ali, né? Mas os outros 99,9 não funciona assim, né? Se você vai até o guru em forma física e pergunta sobre a autorrealização, nada lhe será dito sobre a importância da forma física do guru. Você será orientado a segurar-se ao eu real e a ter cuidado para não cair na armadilha de acreditar que o guru é apenas o corpo. O guru está dentro de você como ser e está fora numa forma física que se manifestou no ser. Se você sentir o conselho do guru físico, descobrirá que ambos, o guru interior e o guru exterior, são um só. Entretanto, poucas pessoas podem conseguir isso por si próprias, né? Era aquilo que nós estávamos comentando aqui, né? Mas é bem isso, né? É bem isso em relação ao guru, quando se busca um guru verdadeiro, né? Nós estamos falando de um... E o que é um guru verdadeiro? Um guru verdadeiro é aquele que está em Sahaja Samadhi, ou seja, ele está permanentemente realizado, né? Diferente daqueles de outras, né? De outros seres que às vezes são até bons instrutores, né? Mas não é realizado permanentemente, né? Permanentemente, ele é ininterrupto, né? Tanto ele no estado de vigília, no estado de sono profundo, já é um ser realizado, né? Essa é a grande diferença. Muitas pessoas têm vislumbres, né? Ou seja, através de várias técnicas, ou de prática de yoga, ou através de prática de meditação, ou através de medicina, tem acesso a níveis superiores de consciência do próprio ser e se reconhece como ser. Mas depois volta, né? Mas depois volta para essa mente. Essa mente concreta continua funcionando, né? Então tá todas as vassanas ali e continua todo o processo, né? Então essa pessoa ainda não é um ser realizado, né? É um ser que tem vislumbre, ou teve vislumbre, ou acessa, ou já conhece o caminho de acessar o transcendente, né? Mas está tudo bem também. É só para explicar a realização, facilitar o entendimento, né? Então, quando ele usa o Yanani aqui, o Yanani é realmente uma pessoa transcendida, uma pessoa que realizou o ser, né? Tá, e por que eu estava falando tudo isso? Que isso é importante. Que Então, quando você acha um guru desse, se você tem a sorte de achar um guru desse e encontrou esse guru, ele vai empurrar, né? Ele empurra essa mente, né? Ele empurra a parte do seu ser que está ali buscando, ele empurra para dentro, para esse centro, né? Que muitas vezes é chamado coração, mas não é o coração físico, é um centro dentro do teu próprio ser de realização. E ao mesmo tempo, né? O teu eu divino ou o seu guru interno, como queira chamar,
te puxa, né? Te puxa para aquele centro. Então esses dois movimentos é um facilitador imenso, né? E aí a chance de você pelo menos ter um vislumbre ou ter uma transcendência é muito maior. É assim que funciona. Pergunta: ainda resta trabalho a ser feito depois que o ser é alcançado e experimentado? Isso aqui é uma boa pergunta, hein? Vou até repetir. Ainda resta trabalho a ser feito depois que o ser é alcançado e experimentado? A Namalai vai dizer aqui: no início, a permanência no ser pode não estar firme e irreversível, e a vigilância deve ser necessária para mantê-la. Importante isso, hein? No início, a permanência no ser pode não estar firme e irreversível, e a vigilância pode ser necessária para mantê-la. Há um verso no Kaivalya Navanita que o Bhagavan citou muitas vezes. Ele fala da necessidade da vigilância mesmo após o ser experienciado pela primeira vez. No verso, o discípulo está falando ao Guru, isso aqui dentro do Kaivalya, né? Senhor, Tu és a realidade permanecendo como o meu ser mais íntimo, guiando-me durante todas as minhas incontáveis encarnações. Glória a Ti que assumiste uma forma externa para me instruir-me. Não vejo como posso retribuir Tua graça por ter me libertado. Glória, glória aos seus sagrados pés. Aí o Guru vai responder, eu gosto demais desse ensinamento. O Guru responde: permanecer fixado no ser, sem os 3 tipos de obstáculo, ou seja, ignorância, incerteza e conhecimento errado, obstruindo a sua experiência, é a mais alta retribuição que você pode me conferir. O Guru sabe que sem vigilância, uma experiência inicial do ser pode escapulir. E escapa mesmo. Escapa que nem um sonho, né? Às vezes você tem uma experiência genuína do próprio ser, mas se você facilitou, aquilo vai embora que nem um sonho. Sabe quando você deita para dormir, entrou em sono, depois entrou novamente, sonhou. E aí, quando que você está voltando para o estado de vigília, o sonho vai indo embora. Se vacilou, vai embora desse mesmo jeito, né? E aqui que ele fala, ó, ignorância. São os 3 tipos de obstáculos, né? Ignorância, incerteza e conhecimento errôneo. O que ele quer dizer com isso aqui? Se você teve uma experiência, aí você coloca dúvida na experiência. Será que é isso mesmo? Porque a mente já entra, entendeu? A mente concreta entra. A experiência está lá. Isso eu estou falando de experiência genuína, né? Acontece, aí aí a mente entra, já começa a pôr dúvida, já começa a questionar, será que é isso mesmo? Será que não sei o que? Será que não é bem? É uma das coisas. E o conhecimento errôneo. O que é conhecimento errôneo? É você voltar, né? Você teve a experiência e volta nesses mesmos conhecimentos. A hora que você volta para essa personalidade, para esses 3 corpos básicos, físico, astral e esse mental básico aqui, você se identificando com ele, a identificação continua, né? Então, essa desidentificação é sempre necessária nesse caminho do Advaita, ou em qualquer caminho, né? É você ter a plena certeza que você não é o corpo físico, né? Não é essa mente, não é o corpo astral. Você está no corpo astral, você está no corpo etérico, você está utilizando essa mente basicona aqui para interagir nessa dimensão, né? É isso, né? E a ignorância é sempre isso, né? Essa é a ignorância primordial, né? É você achar que está nesses corpos, né? Esquecer que o próprio mundo é a mente do ser, ou a mente do Atma, ou a mente de Deus, ou a mente do grande espírito, ou de Olorum, né? Seja o nome que você tenha preferência para se referir ao próprio ser. Perguntas até aqui?
Perguntas, comentários, questionamentos? Vocês já estão especialistas em Advaita, né? No Vedanta Advaita. Lembrando sempre, né? O Anamalai, né? Anamalai é discípulo direto, né? do Ramana Maharishi, né? Então ele segue os ensinamentos do Vedanta Advaita, puro, né? Puro significa que é isso, é o ser, você já é o ser, né? Você esqueceu que é o ser, né? É aquela história do colar no pescoço e você procurando o colar, ou óculos, né? Você está com o óculos pendurado, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? O óculos está lá pendurado, você nunca perdeu o ser, né? O ser nunca deixou você, porque se o ser deixar você, o ser é a existência, né? Você, o eu sou, né? Quando você fala eu sou, tudo bem que você, né? Você fala, já pensa no corpo, né? A maioria das vezes, né? Mas esse eu sou é, é, é a essência, né? É a identificação com o corpo é que torna esse ser egóico, né? Torna o ser, o não eu também, como é conhecido, né? Então é chamado de não eu, que é o ego, né? O falso eu, mas não existe dois eu, só existe um eu, né? Não pode existir vários eus. O que existe é uma identificação errônea com esses corpos, com a personalidade, e aí você acha que é a personalidade, né? Aí você acha que é a Maria, você acha que é José, você acha que é Pedro, você acha que é Joaquim, né? Você acha que é isso, você acha que é aquilo, né? Então esse isso, né? Então isso, né? Isso é mecânico, é pedreiro, é advogado, é bailarina, é não sei o que, é não sei o que, é trapezista, né? É flanelinha, não importa. É tudo isso. Então quando esse eu se reconhece sem nenhum isso, esse eu é o eu sou, né? É o eu puro, é a mente pura, está ali. É o Atma manifestado. Simples, né? Simples assim. Mas tem que ouvir isso aqui 500 milhões de vezes para a gente ir guardando isso, né? E aí a gente vai guardando, vai ouvindo, vai guardando, vai ouvindo. Aí chega uma hora você... Eu sou! Ah, que maravilha! Aí você dá risada. É sério. A hora que acontecer isso com cada um aqui, vai acontecer, né? Não sei quando, né? Mas quando acontece, você ri. Não tem outra coisa para fazer, porque sempre é você mesmo. Você fala, sempre fui eu, né? Nunca deixou de ser eu. Só que é um eu, né? É eu sem o corpito, né? Sem identificação com os corpitos. Simples assim. Vamos lá, outra pergunta. Por que essa experiência inicial não é suficiente? Olha, essa pergunta também é muito boa, hein? Muito boa. Quando eu falo que essas perguntas é boa, alguma pessoa vai falar, pô, o que tem de bom na pergunta? Mas para quem pratica há muitos anos, a pergunta faz sentido, né? Por que essa experiência do ser inicial não é suficiente? Anamalai vai responder. Se as vassanas ainda existirem, lembra que vassanas são todas as predisposições que está dentro de você. Se você não consegue entender o que é predisposições, o que são vassanas, é só você fechar os olhinhos e fica observando esse fluxo de pensamentos que vem. Tudo isso são as vassanas dentro de você. Todos os desejos, né, fortes dentro de você, seja para querer as coisas, seja para isso, seja para aquilo, tudo isso são as vassanas dentro de você. São todas as suas predisposições, né? Óbvio que tem predisposições que são favoráveis, né? Às vezes a pessoa, vamos pensar assim, a pessoa já foi
já foi carpinteira em outra vida. Pega um exemplo básico, né? Então ela vem para cá, ela já tem um dom para mexer com madeira, mesmo sem nunca ter feito muito esforço. A pessoa que já foi pianista, e se para ela é para repetir de novo isso aqui, ela pega um piano e ela toca com facilidade, entendeu? Isso também são as predisposições, né? Tanto os talentos, né, vamos falar as coisas positivas, quanto as coisas que não são muito boas, né? Se você foi viciado lá em outra vida, você vai vir para cá, aquele vício vai estar latente. E não é porque você deixou o corpo e foi para o outro lado que você vai voltar para cá, agora não tem mais vida, não tem mais o vício, não. Aquele vício volta com você aqui. De uma forma ou de outra ele vai estar interiorizado lá, latente, né? Então vamos lá. Se as vassanas ainda existirem, elas surgirão novamente e a experiência será perdida. Enquanto elas existirem, sempre há a possibilidade de que nós possamos novamente tomar o irreal pelo real. E isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Mesmo quando você já atinge o ser, seja através de medicina, seja através de meditação, seja através de um vislumbre que aconteceu numa caminhada ou lavando louça, não importa, né? As vassanas, ela volta forte. Então todas essas coisas voltam forte e te engolem. Mas é bom saber disso, né? Isso vai acontecer, mas é bom saber, né? E por que é bom saber? Porque você sabendo disso, quando você tem uma experiência genuína do seu próprio ser, você já sabendo disso, você faz um esforço redobrado para que aquilo não desapareça por completamente, né? Por completo, né? E aí ele continua: se considerarmos a miragem como sendo água real, é a ignorância. Similarmente, se considerarmos o corpo irreal como sendo o ser, também é ignorância. Logo que a ignorância aparecer, você deve questioná-la. Para quem surge essa ignorância, né? Uma determinação forte para prosseguir com a inquirição dessa forma dissolverá todas as dúvidas através do questionamento: quem sou eu? Que é o Atma Vichara, né? É a inquirição de si mesmo. Quem sou eu? O que sou eu? Né? E da meditação constante chega-se à claridade do ser. Isso é fato. Isso é verdade e precisa prática, né? Não é um mês, não é 2, não é um ano, não é 2, né? É muita prática e diária, né? Durante muitos anos, óbvio que isso varia para cada um, né? Mas na grande média são muitos anos para a grande média, né? Tem que pensar que uma média razoável, né? Uma média razoável, muitos anos para a grande maioria. Para quem está abaixo da média, muitas encarnações ainda, né? E para quem está acima da média, às vezes algum mês, um ano ou 2, né? Mas esses são raros, né? Acima da média são raros. Enquanto as vassanas continuarem a existir, elas surgirão e cobrirão a realidade, obscurecendo a consciência da realidade. Sempre que você estiver consciente delas, pergunte: para quem ela surge? Essa inquirição contínua vai fixá-lo no seu próprio ser e você não terá mais problemas. Quando você sabe que a cobra da mente nunca existiu, quando você sabe que a corda da realidade é tudo que existe, as dúvidas, os medos não vão perturbá-lo novamente. Aqui ele está usando aquele velho exemplo da cobra, né? Numa penumbra você vê uma corda estendida lá, né? Não tem luz suficiente para você entender, ela pode parecer, ela vai aparecer uma cobra, né? Mas depois que você chega perto e observa direitinho, você vê que é simplesmente a corda, né? Essa é a ilusão, essa é a superposição, né?
você coloca uma coisa em cima da outra, ou uma ilusão também, como queira, né? E é isso que a gente tem que ver, e isso é ignorância, né? Eles usam muito, no Advaita, ou no Vedanta, é usado muito essa palavra ignorância, né? Ignorância no sentido de não saber, né? De ignorar, né? É que às vezes o termo fica forte, né? Mas essa é a ignorância. É a ignorância da gente olhar para o corpo e achar que é o corpo, né? Essa é a maior de todas as ignorâncias, né? Até que isso suma né? Até que a sua consciência tenha isso interiorizado, né? De você saber que você não é o corpo. Da mesma forma que você não é o teu carro, não é a sua bicicleta, né? Não é a camiseta que você está usando. E tá tudo bem, mas o corpo é legal, o corpo é bom, o corpo é o veículo que nos mantém aqui, entendeu? Não é para desprezar o corpo de jeito nenhum, pelo contrário, é agradecer, ter um corpo saudável, um corpo bonito e utilizá-lo. Da mesma forma que quem tem um carro e gosta do carro, conserva, limpa, manda lavar, troca os pneus, troca óleo, né? Quando quebra, arruma, entendeu? É a mesma coisa. Mas você não é o carro, né? O corpo é igual um carro. É igual não, é similar, né? Vamos falar assim, similar. Não é igual. É isso. Vamos seguindo viagem aqui. O que é que traz maturidade e crescimento para uma pessoa? É uma primeira pergunta. Como é que os guna, é estranho os aqui, mas eu prefiro falar as guna, né? Porque é qualidade, né? Como é que as guna se modificam para que a mente se torne finalmente satificar? Ó, só pergunta boa nesse finalzinho aqui, né? O que é que traz maturidade e crescimento para uma pessoa? Como é que as gunas se modificam para que a mente se torne finalmente sática ou harmônica, né? Ou em harmonia? Acho que vocês lembram o que é. Acho que vocês lembram das gunas, né? Se não, mas é sempre bom recapitular essas coisas aqui. As gunas são as qualidades da matéria dentro da existência do mundo, né? Quando, né? Brahman, o Atma se manifesta através de Brahman, o Brahmani Saguna, que são, o próprio nome já diz, Saguna, com gunas, né? Então essa manifestação cria, né? Uns falam cria, outros falam desenvolve o universo, né? Ou se transforma no universo, né? Ou se manifesta, né? A palavra melhor é se manifesta como o universo. Ele é o Brahman Saguna, né? Com gunas, né? E essas são as três qualidades da matéria que está em todos os planos da manifestação. Seja aqui na terceira dimensão nossa, aqui numa crosta terrestre, aqui nesse planeta, ou seja nas dimensões das divindades celestiais. As gunas estão presentes, em maior ou menor grau, né? Em maior ou no equilíbrio perfeito, mas as gunas, enquanto está dentro da criação, da manifestação, as gunas existem, porque é as gunas que mantêm a criação funcionando e mantém os movimentos junto com o Shakti, né? Que é a força vital girando ali, e ao mesmo tempo Shakti e Maya é praticamente a mesma coisa, né? Porque Maya o que é? Essa superposição, né? É o que traz o velamento e que traz essa ignorância junto, né? O velamento, não vou usar a palavra ignorância, traz o velamento e a superposição para que o mundo apareça, senão não aparece o mundo, né? Na luz total, não tem como confundir uma corda com uma cobra, né? Na claridade total, você está olhando a corda, você está vendo que é corda, né? Esse é o exemplo mais clássico dentro daquilo que eu estou falando, né? Na escuridão total, ou seja, na ignorância total, ou seja, 100% escuro, você não vê nem cobre nem corda, né? Não tem como você ver nada. É para tentar entender. Então o mundo só se manifesta nessa penumbra, vamos assim falar, né? Nesse jogo de luz e escuridão.
Aí que aparece o mundo e aparecem essas gunas, né? E as gunas, né, vocês lembram, Sattva, Rajas e Tamas, né? Sendo que Tamas é a inércia, assim, bem resumidamente, e Rajas é o movimento, e Sattva é o equilíbrio, né? Então por isso que usa também esse termo mente Sattva, né? Ou Savática, não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas fica assim, né? Então quando você está buscando ser, você transcende essas gunas, você também está transcendendo essas gunas dentro de você mesmo, porque tamas está relacionado ao corpo e às manifestações. Raja está relacionado ao ego, né? A esse movimento. E Sattva é o eu puro. É o eu sou puro. No nível de mente ainda, mas eu puro, né? No nível da mente pura. Então, quando você. É por isso que fala, a mente sátiva é a realização também. Se você mantiver em plenitude, você está só na mente sátiva, né? Você está na mente pura. Por isso que fala isso também. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai responder. O ser não tem nascimento, não tem morte. Peraí, tem uma pergunta aqui. Ô Fábio, você pode fazer a pergunta pelo microfone, porque nem sempre eu vejo aqui o chat não, viu? Esse grupo aqui a gente fala. Cadê o que ele mandou aqui que eu não estou vendo mais aqui? Ah, tá, tá. Eu achei que era mais restrito. Não, na verdade, a minha pergunta eu vou até replicar ela para todos aí, tá? Como percebemos a diferença entre silêncio verdadeiro e apenas a ausência de palavras? Dentro do que o senhor está trazendo aí nesse estudo de hoje. Boa, boa pergunta também, legal. É, deixa eu refazer a pergunta para ver se é isso que está perguntando. Entre o silêncio verdadeiro e ausência de palavras. É isso a sua pergunta? É isso mesmo. Isso mesmo. Tá. É, silêncio verdadeiro, ou silêncio, né? Ou entrar em silêncio, é quando você. É quando a mente está em total ausência de qualquer fluxo de pensamento. Então, esse é o silêncio verdadeiro. É o estado de contemplação ou o estado de samadhi. Esse é o verdadeiro silêncio. Mesmo quando você está na meditação, né? É porque o que é meditação, né? Meditação é quando você está com um único e tão somente pensamento, ou uma semente, seja lá o que for, imagem ou um único pensamento. Então, e está só ele, né? Então isso é meditação. Aí quando aquele pensamento deixa de existir, não há mais nenhum pensamento e não há nenhum pensador e não há nem quem pensa, esse é o silêncio verdadeiro. Aí você entrou em silêncio verdadeiro ou no vazio, como queira, porque esse vazio é onde surge todo esse universo manifestado. Então esse é o silêncio. Agora você pode ter, né? Você pode ter uma mente, você pode acalmar a mente e entrar no, né? Aí é o que chama também de o que não é bom também, né? Dentro do vista do praticante não é bom. Você pode é, também fazer o que o pessoal fazia, acho que antigamente tinha, acho que era breakout mind, alguma coisa assim, umas técnicas estranhas aí que é para você silenciar, calar a mente, né? Isso aí não é o silêncio verdadeiro. Isso aí você cria um estado de vácuo dentro da mente, né? Mas a mente continua ali. Você simplesmente é como se puxar o freio de mão, pisar no freio, puxou todo o freio de mão e segurou ali. É válido quando você está iniciando a prática de meditação, né? Aí é válido, mas depois isso aí não é bom. E nem quando você vai praticar a meditação e a mente fica naquele estado de inércia, né? Ou sono yoga, também chamado de laya, que ela fica como morta, né? Mas não está morta, ali é só, ela está no estado de sono, aquilo também não é o silêncio verdadeiro, né? Aquilo é um outro estado da mente que é possível, mas que não é bom. Não é bom dentro dessa prática. É bom se você quer descansar,
está precisando relaxar, entendeu? Aí é útil, né? Teve um dia muito agitado, esse estado aí facilita a recuperação e o descanso, mas não é silêncio verdadeiro. Espero ter respondido. Se não respondi, depois você refaz a pergunta aí. Então vamos lá. O ser não tem então aí ele vai responder aquilo lá, né? O que traz maturidade, como é que as gunas se modificam para que a mente se torne finalmente sáttvica. O ser não tem nascimento, não tem morte, não tem sofrimento e não tem problemas. Ele é a testemunha de todos esses fenômenos, mas não é tocado por eles, né? Tem que lembrar que quando ele fala ser aqui é Deus, né? Todas essas experiências acontecem para a mente através de numerosas vidas e a mente vive, aprende e amadurece. Ela toma um corpo e aprende algumas lições naquele corpo. Então toma outra forma, outro corpo e aprende algo mais. A mente continua assim por inúmeras vidas, até que finalmente tenha aprendido o suficiente para voltar à sua fonte original, o ser, né? Então aqui ele está dizendo que dentro do processo desse entendimento, a reencarnação existe e está ali funcionando, né? E essa mente, tem que lembrar que os corpos, eles têm cada um dos nossos corpos tem um átomo, né? Um átomo semente que se mantém, né? Mesmo o corpo físico, quando é transcendido, né? O corpo físico deixou de existir, você foi para outros corpos, não importa qual que você foi. Mas o corpo físico está ali, ele vai lá, ou é incinerado, ou vai para a terra e se desintegra. O átomo permanente, do corpo físico permanente, enquanto existir vasanas, enquanto existir karma para você reencarnar, né? Ele se mantém, é um átomo. Aquele permanente, aí se você tem ainda não foi realizado e vai ter que encarnar de novo, então através de todo esse processo, né, esse átomo do seu corpo permanente, ele vai buscar dentro do reservatório do planeta que você está, né, está aqui na Terra, ele vai buscar todos os outros átomos para fazer um novo corpo, né, para que você possa voltar a existir nessa terceira dimensão. Mesma coisa o corpo astral, mesma coisa o corpo etérico e mesma coisa o corpo mental, né? Lembra que essa mente tem um núcleo, né? O ser ou a alma, né? Chamado núcleo ou corpo causal, que é onde está todo o reservatório de todas as experiências desde sempre que você existe, né? E aí vai. Perguntas, ficou complicado, não ficou complicado? Bem, acho que dá para terminar pelo menos esse capítulo aqui. Os 5 revestimentos, né, os kosha, amadurecem nesse processo. Kosha é corpos, né? 5 revestimentos são os 5 corpos, né? Amadurecem nesse processo, algum deles amadurece ou todos? A Namalai vai responder: a mente engloba todos os 5 koshas. Através das muitas vidas vividas, pode-se dizer que os koshas estão amadurecendo e crescendo, mas em última análise, a realização não tem nada a ver com uma mente madura ou koshas maduros, né? Ou corpos, né? Koshas, corpo, maduros. Ela é o estado no qual se transcende os 5 koshas e a mente. É o estado na qual finalmente se compreende que a mente madura ou imatura nunca existiu realmente, né? Então é isso, né? A mente, tudo vai estar dentro dessa grande mente, né? Primeiro, o mundo é a grande mente de Deus, né? É a mente
mente com letra maiúscula, que o Pibi chama de, né, ele chama de mente do mundo. O Advaita, ele não vai chamar de mente do mundo, mas vai chamar de Brahman, né? Brahman Saguna, né? Ou aí quando manifestado, ou quando já dentro da manifestação, dentro do próprio mundo existindo, né? Isvara, né? Que é o Deus das religiões, de todas as religiões, né? O Deus que as religiões rezam, né? Óbvio que cada religião vai chamar de um jeito, não vai chamar de Isvara, né? Podemos seguir? Então vamos embora. A aquisição do conhecimento espiritual faz a mente amadurecer? Boa pergunta também. A aquisição do conhecimento pertence ao reino da educação, não da sadhana. Sadhana é prática, né? Então não da prática. Ver tudo como um é o verdadeiro ver. E controlar os 5 sentidos do corpo é a verdadeira sadhana, né? É a prática. Eles devem ser controlados e ter sucesso nessa empreitada é verdadeiramente heróico. Eu também acho, né? Nenhuma educação tradicional pode preparar você para fazer isso. Realizar o ser é a verdadeira educação. Um dos discípulos do Mahatma Gandhi teve uma educação de alto nível. Ele também era um homem virtuoso e rigorosamente disciplinado. Quando ele percebeu que tudo que ele queria na vida era autorrealização, ele rasgou todos os seus certificados acadêmicos e jogou fora. Ele sabia que nem a sua educação e nem o seu conhecimento mundano poderia ajudá-lo. Na verdade, ao fazer isso, ele deixou a entender que o seu conhecimento era um obstáculo que precisava ser rejeitado. Uma educação apropriada não vem dos livros, ela vem da associação, né, com os Yananis, né? Somente eles podem nos guiar e ensinar corretamente. Eu servi a Bhagavan por 12 anos, olhando para trás aqueles anos, eu posso dizer que assim como você não pode obter uma educação acadêmica formal e adequada sem frequentar uma escola, você não se pode obter uma verdadeira educação espiritual sem o satsanga. Satsanga está junto ao guru, né? Seja com o Yanani ou com o seu próprio ser. É complexo, né? É complexo. Aqui ele fala que 12 anos, sim, 12 anos ele ficou trabalhando com o Ramana, fazendo, ele foi uma das pessoas que literalmente construiu o ashram, naquela parte mais baixa da montanha, quando o Ramana desceu ali junto com a mãe dele, né? Mas depois disso ele só saiu do ashram, mas ele ficou alguns, acho que não dava nem 1 quilômetro da onde ele estava o ashram, que ele foi para a caverna lá, né? O Ramana mandou ele para a caverna e ali ele ficou mais, se eu não me engano, mais uns 18 anos ali até a realização, né? Mas o Ramana, de vez em quando, dava uma passada lá na caverna dele. Ele só não podia ir no ashram. Mas ele dava uma passada lá. E aqui ele fala, né? Então, essa coisa do conhecimento acadêmico ou não acadêmico, às vezes é uma coisa complexa, né? E tem que falar com cuidado, porque tem muita gente que às vezes não consegue entender isso, né? Conhecimento é importante, sim. Conhecimento acadêmico também é importante, sim. Só que conhecimento acadêmico ou estudo até mesmo do Vedanta Advaita, sem prática, não serve para nada, né? Para autorrealização não serve para nada. Sem a prática não serve para nada. É que nem você
querer matar a fome lendo o cardápio, né? Agora eu vou ler o cardápio e você vai continuar com fome. Entendeu? Não funciona, né? Eu sei que eu estou falando é pesado, mas é isso, né? Você se torna um intelectual do Vedanta, você se torna um intelectual em psicologia, um intelectual em filosofia ou até de qualquer sistema, seja de grandes mestres que deixou escrito que nem o Paul Bruto, né? Você pode até se tornar um perito em Paul Bruto, saber tudo que ele falou, né? Mas se você não pratica, é inócuo, né? Não serve, né? Não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar sempre no mesmo lugar, né? É que nem também um outro exemplo que pode ser usado, né? É você ler tudo sobre natação. Tudo quanto é livro, tudo quanto é técnica, tudo quanto é dissertação de mestrado. Você sabe tudo de natação, mas você nunca entrou na água, entendeu? É a mesma coisa. Você nunca entrou na água para dar um abraçado, o que adianta você saber tudo isso? Não serve. Você só é um teórico. E, e você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, não. Você que eu falo, né? É, é a pessoa que é intelectualizada, né? Eu tô aqui ampliando o que o Anamalai falou, né? Dentro daquele gesto do outro lá quer dizer, que tomou a atitude de rasgar. E às vezes, quer dizer, no caso dele houve uma necessidade, mas às vezes não há necessidade, né? Porque todo conhecimento é válido, tem validade. Mas se você realmente vai buscar, você tem que praticar. E não é meia prática, né? É como o Ramana falava, né? É, eu sei que até dói, né? Porque ele fala assim, né? O pessoal falava para ele, quantas horas eu tenho que praticar meditação ou fazer a prática do Vichara? Ele falou assim, o dia todo. Esse negócio de fazer meia horinha, uma horinha, isso é para iniciante. É bem isso, né? É bem isso. Mas é válido, você começa com meia horinha, depois com uma hora, depois às vezes 2 vezes por dia, e depois você pratica o dia inteiro. Então, mas praticar não é ficar o dia inteiro sentado com a perna cruzada, é isso que as pessoas não entendem, né? Você pode praticar meditação fazendo qualquer coisa que você faça, né? Você pode praticar autoinvestigação fazendo qualquer coisa que você faça, que você já faz normalmente, trabalhando, andando, conversando. É só manter a consciência ali, né? Manter a mesma consciência, né? Ou manter a atenção, ou fazer uma outra prática. Aí tem muitas práticas, tem muitas formas, né? Mas você não pode, não é que não pode, né? Você não deve, né? Ou então fazer o maior tempo possível manter a maior atenção possível dentro de si mesmo, né? Ou dentro do próprio ser, né? Essa é a prática, né? Essa é a prática. O estado meditativo, você pode fazer qualquer coisa. O que é o estado meditativo? É manter uma atenção no foco. É fácil de fazer isso? Não, não é. Mas você busca, né? Você busca, você tenta. E aí, com o tempo, com o passar dos anos, né? Lembra disso? Passar dos anos, né? Eu já gosto de falar em ano porque a mente hoje é muito ansiosa para tudo, né? Então já tira a pressa, né? Tira a pressa, já tira a ansiedade. É anos de prática, é anos de prática. É como você querer ser um lutador de alto nível ou um atleta olímpico, né? É anos de prática, né? É a mesma coisa. Para você alcançar um determinado estágio, né, e que você tenha uma facilidade de atingir outros, outros níveis sutis dentro do teu próprio ser, é anos de prática. Anos e anos de práticas e de práticas diárias, né? É que nem um músico profissional de alto nível. É 8 horas por dia treinando ali no piano ou no violão, né? Tô falando músicos, né? Profissionais mesmo de alta performance, né? É 8 horas por dia ali, às vezes 10 horas por dia, treinando, treinando, treinando.
Mas no começo a gente treina meia horinha, treina uma horinha, entendeu? Aí vai devagar, né? E aí vai. Aí, se você mantém um treino de meia hora, né? Ali por dia, uma hora, com o tempo, com o decorrer da própria prática, esse tempo vai aumentando naturalmente, sem nenhum esforço. Isso é natural. E aquele treino que você faz daquela horinha, depois quando você está no dia a dia, aquele treinamento continua funcionando, né? Não 100%, uma hora você dá uma desviada, depois você retoma, uma hora dá, e assim vai. E aí o fluxo, e aí vai. E aí quando você deita para dormir também, para entrar em repouso, né, do sono, você já busca manter, tá. Às vezes você consegue, às vezes não consegue, e aí vai, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Chega uma hora que você já, tudo isso já é uma facilidade imensa. É isso. Então por hoje é só, eu agradeço a presença. Até quinta que vem, né? Ixi, o som de músico estava ativado, vocês estavam me ouvindo bem? Ah, que estranho. Bem, esqueci de desligar. Bem, vamos lá então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para o fechamento. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, nos ajude a ter vislumbres. E nos mantenham firmes na busca da verdade. Raush, Raush, Namastê, alegrias!